Olá, gente. Deixa eu ajeitar aqui a iluminação. Vamos ver se alguém entra para me dizer se o áudio tá bom. Coisa linda! Carlinha, tá me ouvindo, Carlinha? Faz assim, se tiver, Frederico. Olha aí, Carlinha. Sua sugestão. Frederico, foi minha amiga Carla Cortizo que sugeriu o seu nome. Carlinha, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Faz assim se estiver me ouvindo bem. Ótimo, pronto. Vou chamá-lo, viu? Pronto, Carlinha. Olha aí, foi você, né? Que fez com que tudo isso acontecesse. Carlinha sabe tudo. Alô? Ah, boa noite. Boa noite, Adélia. Como é que Tá me você ouvindo? está, meu amor? Tô ouvindo bem. Carlinha, tá Que ouvindo? Olha ótimo. aí, Frederico, Carlinha. Minha amiga Carla Cortizo, que sugeriu seu nome. Nós trabalhamos juntos. Carlinha faz um trabalho lindíssimo num centro aqui na Encruzilhada com crianças e adolescentes. E aí, quando eu procurei um representante, dos espíritas, ele tem um nome excelente para lhe dar, olha, ela aplaudindo aí, uma pessoa ótima, muito bem reputada no meio. Hoje uma amiga também me procurou para dizer que conhece você, eu acho que você frequentava um centro perto da TIM há alguns anos. E uma amiga minha que trabalhava na TIM ia também e ouvia muito lá as Que suas bom, né? palestras. Coisa boa, Eu, né? agra... eu agradeço, eu Você agradeço o carinho, eu agradeço esse carinho, essa atenção, né, esse respeito, isso é maravilhoso. E eu estou isso muito é, feliz, Adélia, de participar com vocês hoje. fruto de uma vida coerente, né, amigo? Porque não adianta fazer a palestra e a vida não corresponder ao que se diz, né? Isso Esse é o grande esforço que eu acho que todo ser humano precisa fazer, né, de coerência, né? Claro, com as imperfeições naturais que nos caracteriza a vida, né, as lutas isso, internas. Eu acho que a grande mensagem, ao e meu ver, é a espiritualidade que no caso da escola espírita, né, que eu frequento, que eu participo, é exatamente essa de entendermos que somos ainda individualidades imperfeitas, mas com o poder de se tornar cada dia melhor. Então é esse o grande objetivo, essa coerência que você se referiu. isso. Aí eu pergunto a você, já que você tocou até um ponto que tangencia, né, o tema da nossa conversa de hoje à noite, essa oportunidade de melhora, né? Você disse, nós chegamos aqui, imagino eu, numa grande escola, vamos imaginar, vamos fazer essa, como é que a gente diz? Vamos fazer essa parábola, digamos assim, vamos fazer essa comparação. Estamos aqui numa grande escola para crescermos, evoluirmos. E como é que a gente compreende esse momento? Será que está todo mundo de recuperação? Como foi todo mundo? É, Ninguém estudou, todo mundo levou pau. Como é? Diga assim, porque é essa muito pertinente. É muito diga. pertinente a sua indagação, seu início de abordagem, Adélia, porque nos permite dar qual é a visão, assim, de uma maneira muito sintética, que o Espiritismo vê o que estamos fazendo aqui e esse momento que a gente está atravessando, né? A concepção espírita é que em tudo que existe há uma lei de progresso, tudo evolui no universo, né? Do Perfeito. átomo ao arcanjo, que por sua vez já foi átomo. Os mundos e os seres progridem. A Terra seria, na concepção espírita, o mundo de expiação e provas. Seria, podemos considerar, localizada num dos degraus ainda mais atrasados do universo. E é aqui que os espíritos, né, os indivíduos que aqui vivem, apresentam um alto nível de imperfeição, e dentro do livre-arbítrio que Deus concede ao ser humano, nós temos o direito à conquista do mérito, mas também responderemos pelo demérito.
acontecem transformações mais aceleradas, mais profundas. As grandes calamidades, como tsunamis, terremotos, pandemias, né, ou outros desastres que ceifam dezenas, centenas ou milhares de vidas, nós chamamos como expiações coletivas. Ou seja, são fenômenos dentro das leis naturais que permitem que aquilo que talvez durasse séculos possa ser acelerado em anos ou meses. Né? Uma espécie de chacoalhar da consciência humana. Por exemplo, a pandemia nos levou de volta para dentro de casa. A pandemia nos levou a esse momento de insegurança, para muita gente de temor e muitos outros fatores. Mas observe que, de alguma forma, levou a gente a tentar identificar os valores. Os valores prioritários da nossa vida social. Quais eram os elementos que mais nos interessavam? Qual o alimento que habitualmente nós ingeríamos em termos espirituais, em termos mentais, intelectuais? Como a gente estava vivendo? Estava correto? Por que o ser humano adoece tanto? Essa é uma indagação interessante, né? Por que o ser humano vive tão doente? Né? E doença não é só você ser agredido por bactérias, por vírus. Doenças é também fatores de ordem psicológico, emocional, socioeconômico. Não é? Então, tudo isso são mecanismos que, abalando a gente por dentro, tanto individualmente como coletivamente, propõem a gente tentar identificar a nossa natureza real. Nós somos espíritos numa experiência temporária na matéria. Não somos um corpo material que parece que tem um espírito. É diferente. Isso muda toda a perspectiva, né? Essa forma Exatamente. de olhar para si mesmo e essa forma de olhar para o seu próximo muda completamente a perspectiva, né? Ao invés de nós nos lançarmos em batalhas, digamos assim, meramente materiais, quando nós nos vemos, né, seres espirituais em uma experiência física, nós vemos que nós somos bem mais do que tão poucas, digamos assim, tão poucas metas materiais que nós nos impomos para o dia a dia, não é isso? E acho que até mais importante do que a autovisão é olhar para o seu próximo. Quando você olha para o seu próximo dessa forma, que eu poderia dizer que é extremamente cristã, o seu olhar para o seu próximo também se modifica, o julgamento diminui, a raiva diminui, a exigência altíssima com o seu próximo diminui. Você acha que isso faz sentido? Nós nos tornamos mais amorosos a partir dessa perspectiva que você está trazendo? Exatamente. São dois movimentos que são correlatos, que são irmãos siameses. É o olhar para dentro, que nos favorecerá o enriquecimento do olhar para fora. O auto-amor, que a gente conquista pelo autoconhecimento, vai nos levar ao alo-amor. Né? Jesus coloca isso com muita propriedade, Adélia, quando ele diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar o próximo se eu não me amo? E para se amar, eu preciso saber o que é que eu sou. Identificar as sombras que eu carrego em mim. Sombras são as deficiências, são as limitações. E nos acender. Ao invés de a gente ir para baixo porque descobriu que tem sombras, ao invés da autocondenação, não. É uma perspectiva de autodescobrimento. E a partir daí eu vou identificar que eu sou feito de natureza divina. Eu vou até brincar assim, digo a você que você hoje está tendo a honra de bater um papo com um dos anjos mais lindos de Deus. Porque, como projeto. E eu estou conversando com você, que também é um anjo fascinante de Deus em projeto, em elaboração. Então, o auto-olhar leva esse olhar de acolhimento. Não é? O Deus que existe em mim saúda o Deus que vibra em você. É o Namastê, né, do Tibete, que é perfeitamente cabível nesse nosso olhar diferenciável. É que, na verdade, tudo se mistura. E aí eu pergunto a você, você como alguém que é referência, né, como você falou, na doutrina, você tem recebido muitas demandas, como é que está o coração do pessoal, como é que está o sofrimento,
Me diga, eu imagino que você deva receber demanda manhã, tarde, noite e madrugada. Como é que tá Sem para dúvida. poder... Você está fazendo muita live, eu vejo muitas lives, você fazendo muitas lives, você fazendo também vídeos para o seu canal do YouTube. Então, imagino que isso é uma pequena parte. Imagino que você deve dizer assim, estou recebendo muitas demandas, não consigo dar conta individualmente. Deixa eu tentar encontrar nas redes sociais uma maneira dimensionada de expandir essa mensagem para o máximo de pessoas. Como é que está a sua demanda para, através da sua mensagem, acalentar os corações que estão tão confusos nesse momento? Você colocou bem, realmente há uma demanda enorme, né? Não apenas comigo, mas diversos outros companheiros, amigos de Sim, vários sim. segmentos religiosos, né? E é uma demanda porque, infelizmente, a gente percebe as feridas emocionais estão abertas, né? A insegurança psicológica é muito grande, as incertezas consigo mesmo e a ausência do entendimento do sentido da vida, que é um dos fatores que mais tem levado as pessoas à depressão, é a perda do sentido existencial. Quer dizer, por que é que eu estou aqui? Né? E diante das hecatombes, dos distúrbios, da perturbação, por que é que eu estou passando por isso e que finalidade tem isso? Então, como a maioria das pessoas, lamentavelmente, não obtém essa resposta, vamos dizer assim, pela base comum, tendem a cair num autodesprezo, num quadro depressivo. O quadro da pandemia tem levado, infelizmente, os meios de comunicação de massa, eles são assustadores. Eu recomendo as pessoas deixarem muito de televisão, não acompanhem telejornal. Primeiro porque eles não dizem toda a verdade, né? Há muito mais outros interesses por trás disso aí, interesse de natureza econômico, político, seja o que for, e adoece mais ainda as pessoas, né? Vai adoecendo muito mais as criaturas. Parece que ninguém mais tem outras doenças a não ser coronavírus. E não é verdade isso. Acabou, acabou o mundo, né? Ninguém tem mais É, câncer, ninguém tem AVC, ninguém tem nenhum outro distúrbio. isso. Mas o que eu quero dizer é que realmente a demanda de sofrimento emocional é muito grande. Sofrimento espiritual. E nós recorremos, eu até não tinha muita atividade nas redes sociais, não. Foi com a pandemia e, naturalmente, devido ao isolamento e também a essa demanda, a gente começou a fazer as lives, a conversar, atendo também muita gente no WhatsApp, procurando reconfortar, compartilhar ideias, mostrar aspectos positivos, um outro olhar sobre o problema. É, E veja só, o ser humano está preparado para coisas bonitas. Não precisa muita coisa para alguém se consolar, para alguém encontrar bom ânimo, não. Basta a gente acender um pouquinho do archote que a gente carrega dentro da gente, Adélia, e a gente pega perfeito. fogo. O maior neurolinguista que a Terra conheceu, o maior comunicador motivacional do planeta, chamou-se Jesus de Nazaré. Porque se você pega o Evangelho, é o Cristo o tempo todo dizendo assim: o que eu faço, você pode fazer também muito mais. Vós sois o Isso, sal da terra e a luz do mundo. O reino de Deus é o quê? Luz, plenitude, poder, realização, está dentro de vós. Não está ali, não procure ele fora. Procure em você. Então é o tempo todo o Cristo mostrando que há um potencial magnífico em nós que nós precisamos aprender a utilizar. Então, o ser humano, nós já trazemos esta semente de poder de realização. O que falta são instrumentos que motivem essas pessoas a entender esse fator. Por isso que eu digo que não é tão difícil a gente confortar alguém e, mais do que confortar, acionarmos as pessoas para que elas saiam de determinado patamar e pulem para um outro patamar. Isso serve para a profissão, isso serve para relacionamentos humanos, relacionamentos interpessoais, isso serve isso. para motivar-se perante a vida. Isso serve em todos os sentidos e ângulos da vida humana. E eu pergunto a você, para que as pessoas não se tornem dependentes de nenhum tipo de líder, de orador, que qualquer que seja a religião, você indicaria, na verdade, que atividades, que olhar, para que elas acessassem, elas mesmas conseguissem acessar esse poder interno, essa luz interna
isso tudo, como você bem está dizendo, que, na verdade, não nos custa R$ 1, não é verdade? Ninguém está falando Sim, aqui nenhum tipo de ação, nem de curso, nem de nada que vá demandar dinheiro. Você está o tempo todo sim. falando de recursos internos que nós possuímos, o que nos torna também independente, em um segundo momento, de líderes, né? Nós podemos, né? Como, por exemplo, algumas pessoas passam por aquelas situações de ficarem, às vezes, fechados em cavernas por diversos dias, sem terem acesso à alimentação, à luz do sol, e conseguem sair com sanidade mental, conseguem sair com relativa saúde. Então, imagino eu que essas pessoas, por qualquer eventualidade, elas tenham conseguido acessar os recursos naturais que elas tinham, os recursos internos. Então, quando você aconselha as pessoas através do WhatsApp, enfim, dos canais todos, que recursos, como é que você ensina essas pessoas a tomarem posse, a terem acesso a esses recursos internos, para elas Olha, seguirem durante a pandemia e depois continuarem também, né? normalmente eu gosto muito de começar dizendo, tentando passar para as pessoas que eu não gosto muito de fórmulas mágicas, né? Mas eu gosto Perfeito. muito de colocar o seguinte: ninguém consegue crescer por dentro se não estabelecer o mínimo de disciplina. Qualquer pessoa pode efetuar essa viagem interior, essa viagem para dentro, Perfeito. processo de autoeducação. Toda autoeducação ela pede uma disciplina, ou seja, uma determinação, uma ideia, uma meta para ser alcançada. Se não fizermos isso, a gente vai ficar feito um macaco pulando de galho em galho. Segundo fator, claro que é natural que você possa ter referências. É comum, isso é normal. Por exemplo, Jesus foi uma referência, né? Mas ele também ensinou as pessoas a fazer brilhar a própria luz. Ele dizia, brilhe a vossa Isso, luz. Né? isso Então, é isso ter a mesmo. referência é natural. Se você vê um guru, um orientador, que não estimule o seu discípulo a criar suas asas e voar, é um enganador. É um enganador. O verdadeiro orientador espiritual é aquele que fica feliz quando o seu discípulo não precisa mais dele. E o Perfeito. caminho é chegar para dentro. Perfeito. Qualquer pessoa pode criar o hábito de meditar, de refletir sobre si mesmo, de identificar os pontos que precisa corrigir na sua vida interior, de ter a coragem de enfrentar as próprias sombras. E, naturalmente, nós não precisamos gastar, como você disse, rios de dinheiro para fazer isso. Por exemplo, se eu Exatamente. começo a fazer esses exercícios e eu mergulho, por exemplo, no Novo Testamento do Cristo, ou em livros do Siddhartha Gautama, o Buda, né, de outros orientadores, de Hermes Trismegisto, você vai encontrar roteiro de espiritualização. E cada um vai encontrando o seu ritmo, a sua maneira. Ninguém é detentor da verdade absoluta em termos de espiritualidade. Perfeito. Espiritualidade é um campo infinito, onde cada pessoa tem o direito de encontrar seu próprio caminho, construir sua história, edificar os seus passos. Ninguém precisa ser igual à melhor referência que existe no tema. Não precisa, porque não há duas individualidades iguais. Somos almas distintas que precisamos criar a nossa própria jornada, ter o próprio olhar. Ninguém olha. Três pessoas olhando numa mesma direção não vão enxergar as mesmas coisas. Podem enxergar a mesma paisagem, mas haverá Isso. sempre detalhes próprios de cada visão. Exatamente. E nesse momento, nesse momento específico, porque eu entendo que essa sua orientação, ela há de ser seguida para sempre, né? Porque nós estamos em um momento em que toda a coletividade está submetida a uma mesma condição. Nem todos Sim. estão experimentando da mesma forma, mas todos estão submetidos à mesma condição. Quando tudo isso passar um pouco mais, circunstâncias tristes também vão continuar acontecendo isoladamente. Vai acontecer para mim, mas não ao mesmo tempo para você. É porque agora há uma coincidência de uma circunstância no mundo inteiro, né? A diferença é agora. Por quê?
Infelizmente, pessoas sempre morreram, empresas sempre fecharam, pessoas sempre foram demitidas, mas não como agora. Tudo ao mesmo tempo, né? Então, é sofrimento ao mesmo tempo. Aí eu pergunto a você, nessas orientações que você dá, você acha que como seria uma rotina espiritual próxima do indicado nesse momento, para que as pessoas, eu digo a rotina espiritual, mas se você quiser também Certo. incluir elementos do dia a dia, fique muito à Claro. vontade, né? Já que nós somos uma só coisa, né? Nós não somos só um Isso. espírito. Então, assim, aí pergunta a você, segundo a sua visão, a sua experiência, os seus conhecimentos, qual rotina seria interessante para que as pessoas observassem durante esse período, para que no final elas saíssem o mais sãs possível, né? Que a gente está tentando fazer o melhor possível, né? O que é possível para mim pode Claro. não ser para você e assim vai variando. Mas imaginemos que a gente possa sair com sanidade mental, os nossos relacionamentos que estão intensificados, eles saiam também minimamente afetados e a nossa vida profissional também minimamente afetada. Que Sim. sugestões de rotina você nos daria? Eu diria para evitar a rotina de um só elemento espiritual. Ou seja, com esse recolhimento que nós fomos levados a vivenciar, Adélia, seria importante ter um espaço para meditação, criar o hábito de concentrar a mente, aquilo tudo que muita gente já conhece até de leituras e outros segmentos. O espaço para oração, o espaço para leituras edificantes de natureza iluminativa, mas também saber aproveitar a chamada rotina da vida cotidiana do ser humano físico. Por exemplo, nós somos convidados a redescobrir a família na proximidade. Nós fomos levados a redescobrir, por exemplo, o valor do diálogo, do afeto, coisa que a gente estava perdendo na própria rotina do dia a dia. Fomos chamados a perceber nuances da personalidade de quem convive conosco no dia a dia. E isso é uma possibilidade enriquecedora, porque ao mesmo tempo que eu passo a conhecer melhor quem convive comigo, ao mesmo tempo eu sou levado a me expor com mais coisas do que eu sou, para que o outro também me conheça mais também. E isso é extremamente enriquecedor. Eu já abordei isso numa palestra, dizendo que na minha família, nós tivemos, lá em casa foram 10 filhos. Eita. 10. 9 homens e uma menina. Quando Coitada. faltava energia, quando faltava energia, eu era garoto, faltava energia lá em casa, era fascinante. Porque no escuro, então, ficávamos todos na calçada lá de casa. Eu nasci na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Então a gente ficava lá na calçada lá de casa e meus irmãos contando histórias. Era um processo de criatividade, né? Meus pais também. Fazíamos brincadeira com sombras e sempre vinha histórias de assombro, não é? De mal assombro. Então a gente se reaproximava quando a luz faltava, porque aí todo mundo convergia para aquele mesmo lugar. E hoje eu sei que tinha uma mensagem ali inconsciente, uma mensagem realmente metafórica, que era quando chegava a luz. Quando faltava luz durante 2 horas, quando chegava era uma gritaria na cidade inteira, mostrando o seguinte, olha, por melhor que tenha sido aquele momento, mas não tem coisa melhor do que a luz. Né? A luz despertava na gente uma alegria, uma retomada com a visão, com uma outra visão. Então, da mesma maneira, esse período de recolhimento, que creio que vai começar a se encerrar dentro de poucos dias, de alguns poucos tempos, está convidando a gente para fazer esse trabalho do enriquecimento do relacionamento humano, particularmente com esta oficina maravilhosa que é a família. A família é estrutura basilar no desenvolvimento espiritual da criatura humana. Todas as filosofias, todas as doutrinas, todas as ideologias que não respeitaram a célula familiar não vingaram e não vingarão, porque ela faz parte do cosmos, ela faz parte de uma essência fundamental. Nós precisamos dessa concha familiar para exercitar virtudes e valores e também expor necessidades de correções que quase sempre é dentro de casa que a gente faz. As máscaras sociais que a gente usa habitualmente no trabalho, em via pública, a gente tende a tirar quando está dentro de casa.
Então é Não ali tem que a gente como. não tem como, é mais efetivo, né? Isso. Só nas novelas da Globo, por exemplo, é que as mulheres já acordam maquiadas, sem secreção dos olhos, não é? Perfeitas, o cabelo Tudo perfeito, a roupa pronto. funcionando. Mas na vida real, isso não É. acontece. Mas aí a gente é chamado a esse relacionamento enriquecedor. Né? A um convívio mais de perto do núcleo familiar, que é fundamental para a sociedade. Quando a família adoece, a sociedade está enferma já há muito tempo. Então, pelo que Então, você fala, pelo que você fala, se Deus quiser, não há essa possibilidade de a família se acabar, né? Porque há esse discurso que a família vai acabar, que a família vai acabar. Eu não tenho conhecimento, digamos assim, de nenhuma área, mas quando eu olho para a minha família, que eu olho para a minha, que eu vejo minha filha que só tem 15 anos, e que quando eu escuto ela falando sobre a família, o que significa a família para ela, e vejo ela projetando a família dela, eu me encho de ânimo. Porque eu disse, não, de nenhuma forma. De mim que conheço as amigas dela, conheço os amigos e vejo uma continuidade na valorização da família, né? Então claro. eu fico muito empolgada. Então, quando eu escuto esse discurso que está se acabando, eu tendo a não dar credibilidade a isso, porque graças a Deus não é o que eu vejo, né? Não, e não é. Isso é comprovado, inclusive, cientificamente, Adélia. A família nunca vai acabar. Ela vai Graças sofrer a Deus. naturais transformações do contexto de cada época. Né? Ela Perfeito. sofre aperfeiçoamento de um lado, ela sofre novas aberturas de outra, não é? Mas ela acabar não acaba, ela pode ganhar nova feição, mas ela não acaba, porque ela é estrutural no processo evolutivo do espírito imortal. É estrutural. Tanto é que ela nunca acabou. Estatísticas comprovam, por exemplo, depois da década de 60, e particularmente quando terminou na década de 70 a guerra do Vietnã, acreditava-se que a família iria desaparecer, porque o movimento hippie havia proposto o amor livre, né, e a ruptura com as tradições da sociedade. Mas isso nunca aconteceu, a não ser em grupos isolados. Tanto é verdade que, a partir da década de 80, pesquisas do Gallup e de outras instituições, até os dias de agora, comprovam, para a perplexidade, né, do pessoal que não acreditava nisso, que os jovens, inclusive, querem constituir família. Querem. É Eles isso querem que é. casar e constituir família. Então, isso Os no que mundo eu inteiro. convivo, os que eu convivo, é um pequeno núcleo, são poucos, evidentemente, mas eu não vejo nenhum que queira viver uma vida, sei lá, como essa da época que você falou aí, da época que amor livre. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, sobre não constituir família, que família é uma prisão, que família são imposições. E são garotos, eu escuto, eu digo, mas menina, isso é uma coisa linda de você ver, né? Você é uma coisa linda de você ver. Aí por isso que É. realmente eu acredito que não há essa possibilidade. E Não, nós né? Não há essa possibilidade, não há, graças a Deus. E voltando, o que que, nós o só que, o que temos, pode. né? Diga, querido, que motivo? Diga. Desculpa. Não, O nada. que acontece é que, naturalmente, o contexto em cada época, o processo educacional de cada época, a natureza dos espíritos que estão reencarnando, você sabe que o espiritismo é reencarnacionista, são Uhum. almas que já trazem certas percepções diferentes, e isso vai impactar, claro, na maneira como a família é edificada, na maneira como ela vai ser educada, como ela vai ser levada, né? Não, a família de hoje não é bem diferente de 60 anos atrás, que por Isso, sua vez já foi bem diferente de 60 anos mais atrás ainda. É isso, natural isso aí, né? Mas ela não vai deixar de existir enquanto essência, porque ela é um instrumento fundamental do processo das primeiras relações, das primeiras descobertas, da afetividade, é a família. Né? Isso aí independe até de papel passado, de documento, isso. não. Estou me referindo da afetividade, me É o, referindo da sen- proximidade, é o né? sentimento de, Pertencimento, é o sentimento de sensação de pertencer. pertencimento. Tem uma amiga, Gleide, minha muito amiga Gleide, está aqui perguntando onde acompanhamos as suas palestras online. Ela está aqui porque só temos agora 10 minutos, incrivelmente só temos 10 minutos, que o tempo, Ah, já? nossa, o tempo voou.
que Fred precisa ir fazer, ele já me avisou que tem outras palestras, graças a Deus, para dar no YouTube. Então, diga ao pessoal, quem já conhece, quem não conhece você, quem está tendo a oportunidade de conhecer você agora, onde podem acompanhar, porque se Deus quiser, como a pandemia foi um elemento de catalisador para que você entrasse no mundo online, imagino que você não vai mais sair, né? Você não vai nos abandonar, né? Não pretendo deixar, não. Pronto. Mas olha, para o pessoal que se interessar, nós temos o nosso canal no YouTube, canal Frederico Menezes, no YouTube. Podem acessar, clicar e começar a fazer parte. E temos também no Instagram, né? O meu Instagram Frederico Menezes. Também não é difícil de achar e de participar, principalmente quem está acostumado com as redes sociais. Inclusive com o convite, me permita, Adélia, hoje, às 20 horas, eu estarei fazendo uma palestra online, tanto no canal, vai ser transmitido pelo YouTube, como também pelo Instagram. O tema é Calamidades e Mortes Coletivas, a visão espírita. Eu acho que vai ser bem interessante. Quem puder participar, calamidades e mortes coletivas, né? O que é que isso significa? Por que é que isso acontece? A gente vai fazer uma abordagem de 1 hora de duração, 50 minutos mais ou menos, sobre esse tema, convidando já todos que participam com você a estar conosco hoje, daqui a pouquinho, às 20 horas, tanto no canal Frederico Menezes no YouTube, como no Instagram, o nosso Instagram. E já tem alguns... E no Google também tem, assim, várias palestras nossas, que se a pessoa colocar o nome, já entra no YouTube, tem também muitas palestras. Jogando no Google o seu nome, o Google já remete automaticamente para o YouTube, né? Isso. Que o pessoal já... Tem muitas palestras. Pode... Ó, Carlinha dizendo, eu vou aqui para a sua palestra, tá certo. Que bom! Você é muito querido por muita gente, você é muito querido. E bom, assim, né? então, para arrematar, né? Abraço, grande Fred, da cidade de Catolé do Rocha. Olha aí. Catolé do Rocha, na Paraíba. Era Paraíba, Catolé do Rocha? Eu conheço. Paraíba, sim, com certeza. Pessoal maravilhoso lá. É muita gente boa em todo canto. Então, querido, Hilda Soares, pessoal de Maceió. Isso, então, tem gente de Maceió aí entrando. Tem, ó, com certeza irei assistir. Olha, já está levando, assisto sempre, olha, várias pessoas acompanhando você. Então, em rápidas palavras, para nós nos despedirmos do pessoal, pergunto você, espiritualmente, como nós devemos ver o que está acontecendo? É só uma pergunta. Muito bem. Claro. Tudo isso faz parte do encaminhamento da nossa humanidade para um estágio espiritual melhor. A Terra vai deixar de ser um mundo de expiação e provas para ser um mundo regenerado. Não estou dizendo que depois da pandemia todo mundo vai ser bom. Não. Certo. A Terra vai continuar com a sua feição e sua característica, mas muita gente se sente tocado por esse momento que está sendo vivido. E isso faz parte de todo um funcionamento da lei do progresso. Outros processos semelhantes irão provavelmente acontecer à nossa sociedade. Mas nós estamos crescendo enquanto individualidades. Uns mais, outros menos. Uns estão despertando agora, outros permanecerão na sua consciência de sono. Mas a espiritualização é um processo inderrogável. Ninguém pode deter, a coisa é inexorável. Faz parte da lei de Deus. Então a pandemia trouxe também muitas lições importantes para a coletividade humana, bem como para cada um de nós individualmente. E, ao mesmo tempo, aqueles que souberem aproveitar vão expandir a sua consciência, vão buscar mais valores de espiritualização, vão conquistar mais o seu reino interior, vamos competir menos para vencer o outro e lutar para vencer as nossas próprias tendências infelizes, conquistar o continente da nossa alma, esse fascinante mundo que está em nós e que a gente ainda não conhece. É isso que vai acontecer. Então, eu vou procurar aprender o máximo que eu puder, né? Para eu não ficar reprovada e ter que repetir tudo de novo. Exatamente. É algo parecido com isto, né? A gente aproveitar bem as lições. Eu vou logo aproveitar as minhas lições, vou fazer as minhas tarefas para eu passar rápido de ano e não ter que ficar repetindo, né? Pois, querido, eu gostaria de... Diga. E a melhor forma de não repetir
sabe? É fazer todo o bem que a gente puder ao próximo. É fazer todo o bem que a gente puder. Todo o bem, de coração. Que coisa linda. Muito obrigado, Adélia. Eu quero agradecer a você. Né? Em tese tão simples. E agora, mais do Isso. que nunca, né, que tem uma oportunidade enorme de ajudar o próximo, né? Nós estamos com situações pulando ao nosso lado, né? Que, porque eu não conheço ninguém para ajudar, porque eu não conheço nenhuma instituição. Gente, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, do lado da nossa porta, né? No nosso prédio. Exatamente. Então, há situações de ajuda, quer material, quer de alguma forma uma conversa, um emocional, apoio, pessoal, não nos falta nesse momento. Ninguém pode dizer não ajudo porque não conheço ninguém que precise ser ajudado. E Adélia, quando passar esse momento, sempre tem pessoas para a gente ser útil. Não é? Através de uma palavra amiga, de um olhar de agasalhamento, de um silêncio que evita feridas. São meios de ser útil ao nosso próximo, sempre. Nunca falta oportunidade da gente fazer o bem. Jamais. Então, vou deixar você descansar, que eu sei que daqui a pouco tem mais, né? Talvez vá jantar aí, ficar um pouquinho com a família. Muitíssimo obrigada por ter aceito o meu convite, mesmo sem me conhecer, né? Agradeço demais sua disponibilidade. Ganhou uma outra fã, né? Já ganhou uma outra fã. Obrigado. E também vou segui-lo e vou ouvir as suas palestras onde quer que você vá dar. E qualquer dia, quando for possível, vou ouvir uma palestra presencial sua. Quando tudo isso passar, né, que tiver mais simples, vou também assistir uma palestra presencial sua, tá bom, querido? Muitíssimo obrigado, Adélia. Olha, minha gratidão pela oportunidade que você me deu de falar para o pessoal que ele acompanha, né, a honra da gente abordar um tema tão importante para a nossa vida. Muito obrigado, Deus te abençoe a todos que nos ouviram. Amém. Um abração. Até logo. Boa noite. Beijo.